Olá pessoal, hoje chegamos ao penúltimo tópico da nossa série sobre o processo de recuperação judicial, como são essas fases, como a consultoria atua. Eu gostaria de falar de um tema bastante interessante hoje, que é sobre qual o ônus de uma recuperação judicial. É muito importante a gente falar do bônus, que são os benefícios. Isso será o nosso próximo e último tema. Mas vamos falar primeiro sobre o ônus, porque a empresa precisa entender que um processo de recuperação judicial ele possui efeitos colaterais. E esses efeitos colaterais a gente chama de ônus da recuperação. Primeiro, é indiscutível que a credibilidade, a imagem da empresa, ela não passa impune, ela fica arranhada. Você ganha de imediato um sobrenome em recuperação judicial. Afinal de contas, a Junta Judicial envia um ofício à Junta Comercial para que altere o seu cadastro e com uma consulta ao seu CNPJ sai uma identificação na frente em recuperação judicial. Você também deve colocar no seu site que você está em recuperação judicial, divulgar nos principais meios de comunicação. Essa informação sai e muitas das vezes é utilizada pelo seu concorrente para poder falar de uma forma pejorativa que aquela empresa tem um problema e que ela está em recuperação judicial. Então há que se pensar bastante sobre isso. O seu negócio, ele suporta esse ônus? Ele suporta esse sobrenome? Ele suporta essa desconfiança? Por que eu gosto de falar a respeito? Se você está ali comprando uma caixa de leite, o seu consumidor não está preocupado se você está ou não está em recuperação judicial. Ele está preocupado com a qualidade do leite que está dentro da caixa e se o preço está adequado àquilo que ele quer pagar. Agora, se você presta um serviço, por exemplo, para uma empresa, se você fornece mão de obra, às vezes o seu cliente pode ter dúvidas de contratar por saber que você está em recuperação judicial. Porque ele pode questionar se será que suas obrigações trabalhistas estão em dia, será que existe algum passivo que pode chegar, como está essa dívida e como não está. Então, é um ônus muito importante a ser considerado e entender que ele existe. A gente não pode suprimir esse ônus, suprimir esse arranho de imagem que certamente ele irá ocorrer. Como tratar? Existem diversas alternativas, mas é importante a gente entender que ele existe. O outro ônus é o ônus financeiro. Uma recuperação judicial, ela custa dinheiro. Por mais contraditório que pareça, uma empresa, quando pede recuperação judicial, ela precisa ter dinheiro. Porque você tem que pagar um advogado novo, geralmente você precisa pagar uma consultoria, você tem que remunerar o administrador judicial, você tem que remunerar o perito, às vezes você tem que comprar dos seus fornecedores à vista. Então você tem que estar bem preparado também para entrar com esse pedido. Entender este ônus, quais são esses riscos, é fundamental. Quem faz a explanação desse ônus, quem mostra esse cenário, ou o advogado ou a consultoria, de preferência que sejam os dois. Então é fundamental que você esteja bem assessorado para entender bastante qual é esse ônus, porque uma recuperação judicial ela possui sim diversas contraindicações. Existem os bônus, nós vamos explicar no próximo item da nossa série, nós vamos falar quais são as vantagens, quais são os benefícios. E até já conectando com o bônus com o item da nossa próxima série, melhor dizendo, é importante dizer o seguinte: você irá ter um desconto da sua dívida porque conseguiu aprovar um haircut sobre a sua dívida. Então você devia 10 e agora você passa a dever 6. Será que existe ônus nisso? Existe, porque sobre os 4 você vai ter um ganho tributário, que também tem que ser pago. Afinal de contas, teve um ganho sobre aquela dívida e o fisco irá te tributar sobre isso. Até este ônus também deve entrar na conta e você deve se planejar bastante a respeito dele. Então, volto a dizer, ter uma boa assessoria que lhe esclareça e direcione se realmente é necessário esse pedido de recuperação judicial, esclarecendo principalmente quais são os ônus, é fundamental para o sucesso do seu negócio. A Gusa está à sua inteira disposição para esclarecer essa e todas as outras dúvidas.